Alvorada Cultural. Amantes da sétima arte estão de olho na 95ª edição do Oscar, que ocorre neste domingo no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O célebre tapete vermelho vai receber atores e atrizes de obras que marcaram a temporada passada. A cerimônia da maior premiação de Hollywood quase teve um representante brasileiro em 2023, o filme Marte 1. O longa produzido na Grande BH chegou a ser indicado à categoria de melhor filme internacional, mas ficou de fora da disputa. O diretor da obra, Gabriel Martins, é justamente o convidado desta edição do Alvorada Cultural. A gente bateu um papo sobre o filme Marte 1, a indústria cinematográfica brasileira e, claro, sobre o Oscar 2023. Olá, Gabriel, é um prazer tê-lo aqui na Alvorada FM. Sobre o Marte 1, quais as inspirações e dificuldades encontradas para produzi-lo? Olá, tudo bem? Todo mundo que está nos ouvindo, um prazer estar aqui falando com vocês. O Marte 1 é um filme que foi inspirado muito ali por volta de 2014, após a Copa do Mundo, pensando muito sobre o futebol, o que o futebol representa para o Brasil, né, para o nosso povo brasileiro. E aí me vem a pergunta do que aconteceria se o próximo grande astro do futebol, se o próximo grande estrela decidisse não jogar futebol, mas querer fazer ciência, astrofísica mais especificamente. Nisso veio o personagem do Deivinho, né, e a partir daí um pensamento sobre quem que seria a família desse Deivinho, desse garoto que seria esse futuro astro do futebol, mas quisesse ter um outro desejo que, a princípio, para ele, um garoto periférico, não era um desejo tão óbvio. Participar dessa missão chamada Marte 1, que dá título ao filme, que é uma missão para colonizar Marte. Então, fui pensando na família desse garoto e, consequentemente, pensando na família desse garoto, pensando também nas famílias brasileiras, né, no povo sonhador, que é o nosso povo, e as dificuldades que a gente encontra dentro das nossas famílias e fora para realizar os nossos sonhos, né? Então é um filme sobre pessoas comuns, sobre um cotidiano simples de uma família e vários desdobramentos a partir dessa ideia. Avançando para a produtora, o que é e o que faz a Filmes de Plástico? A Filmes de Plástico é uma produtora que foi fundada em 2009 por 4 pessoas. Eu, Gabriel Martins, Maurílio Martins, André Novaes Oliveira e Thiago Macedo Correia. É uma produtora que foi fundada tendo como ponto comum termos crescido, eu, André e Maurílio, na periferia de Contagem, no caso nos bairros Milanês, Laguna e bairro Amazonas. Esses bairros viraram lugares onde as nossas histórias se passam, a maioria delas são representadas nesses lugares, inclusive tendo pessoas do local trabalhando nos filmes ou atuando nos filmes. Então, de certa forma, a Filmes de Plástico é uma produtora que em 2023 vai completar 14 anos de existência, que já tem mais de 15 curtas-metragens que circularam em vários festivais importantes do Brasil e do mundo. Temos 5 longas-metragens lançados, né? O Marte 1 foi o 5º projeto nosso a chegar em salas de cinema. Dentre os outros projetos a gente tem o No Coração do Mundo, Temporada, A Felicidade das Coisas, Ela Volta na Quinta. Enfim, filmes que estão, no geral, aí representando a classe trabalhadora brasileira, pensando narrativas complexas, trazendo aí para as telas personagens que não foram tão historicamente representados. Então é uma produtora que se orgulha muito de ser da periferia, se orgulha de vir de Contagem, estar inserido em Belo Horizonte e buscando, nessa trajetória, fazer suas histórias, né? Contar histórias, que é o que a gente ama. Como você acha que o mundo tem olhado para a indústria do cinema brasileiro, especialmente desta nova geração? Eu acho que o cinema brasileiro, ele sempre teve desafios na sua existência, e um dos grandes desafios é, de fato, os filmes serem vistos, os filmes chegarem a muitos lugares, porque nem sempre a gente teve apoio suficiente, né, ou investimento para o cinema se sedimentar, né, mas eu acredito que o talento que existe no Brasil, ele conseguiu subverter todas as expectativas. Então eu sinto que existe muita curiosidade para ver cinema brasileiro no mundo. Acho que existe um desejo de muitos festivais e muitos eventos internacionais de entender o que está acontecendo. E atualmente o cinema brasileiro passou por muitas dificuldades durante o último governo federal, que cortou vários investimentos, mas agora vem num processo de retomada. E eu acho que tem muitas pessoas sedentas por contar histórias, né? Filmes como Marte 1, que tem um bom desempenho, eu acho que eles podem se tornar a ser mais frequentes nessa retomada do cinema brasileiro agora. Então eu sinto que a gente tem muitos desafios no nosso caminho, mas junto a isso a gente também tem muitos talentos. Sobre o Oscar,
De que forma você avalia o fato de não termos produções brasileiras concorrendo às estatuetas? Bom, isso se dá a vários aspectos. Alguns deles a gente consegue controlar. A gente, eu digo, o cinema brasileiro, a classe artística e tudo isso, e outros não. Primeiro, aí eu posso falar com propriedade, porque o Martin foi a escolha brasileira para o Oscar, então a gente fez uma campanha para estar lá, que no sentido de ter uma indicação para o Oscar, ela não deu certo, apesar de bem sucedida. O que acontece é que é necessário um investimento muito alto para você ser notado pelo Oscar. Os filmes que estão lá, por exemplo, boa parte deles tem grandes produtoras por trás, tem às vezes streamings por trás, como a Netflix e a Amazon. Então tem um investimento muito maior na publicidade desses filmes. Muitas pessoas às vezes acham que a gente não chega lá por questão de qualidade, mas não é exatamente isso. É porque fazer uma campanha para o Oscar é muito caro, É um dinheiro que muitas vezes custa muito mais que o orçamento de fazer o filme, que é algo que as pessoas não sabem muito bem. Porque os anúncios em revistas, eventos nos Estados Unidos, todos ficam muito caros, principalmente por serem pagos em dólar. Então, às vezes, a gente não chegar com as produções no Oscar não é um demérito aos filmes, é simplesmente uma evidência de que a gente ainda não consegue ter um investimento suficiente para fazer uma campanha de Oscar intensa, que faça barulho, Essas outras produções, como, por exemplo, um dos filmes concorrendo na categoria tanto de melhor filme internacional quanto de melhor filme, que é o Nada de Novo no Front, é um filme que colocou propagandas em todos os Estados Unidos, assim, outdoors, propagandas em metrô, na televisão. Então, assim, é difícil a gente, sem dinheiro, competir com esse tipo de atenção, porque um filme é muito mais divulgado, ele naturalmente acaba sendo mais visto, A tendência natural é as pessoas buscarem mais. E as pessoas que votam no Oscar e que decidem quem vai ser indicado e tudo, essas pessoas também, de alguma forma, são guiadas por esses olhares, Esses olhares que passam por, enfim, simplesmente ter a atenção devida ao filme, Você recebeu a indicação de Martin pela Academia Brasileira de Cinema com surpresa ou você esperava pela dedicação que teve a produtora? Assim, eu acho que o nosso filme é um filme que ele foi executado com muito cuidado e com um trabalho grande, assim, de toda a equipe se empenhou muito, então eu acho que a gente tem um trabalho muito merecedor nesse sentido, e foi um filme que ele estava tendo um bom desempenho nos Estados Unidos, o que acredito que foi uma motivação para ele ter sido o brasileiro selecionado. Mas, dito isso, a gente também entende que não era a tradição da academia ou as outras formas de seleção anteriores, não era a tradição o filme ser um filme mineiro, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, nesse sentido, a gente também tinha algumas expectativas controladas, digamos, porque historicamente não havia acontecido antes para um filme mineiro, Então teve algo de surpresa, assim, apesar de que, obviamente, entender que a gente tinha feito um bom trabalho e que a gente também merece estar lá. Assim como Marte 1, o filme Argentina 1985, indicado na categoria de melhor longa estrangeiro, trata de temáticas sociais fortes. Na sua opinião, qual a importância de ter obras com esse tipo de abordagem em eventos da magnitude do Oscar? Bom, o Oscar é o evento do cinema mais visto, do calendário anual. Ele é o evento que traz mais publicidade e atenção, não só na cerimônia, mas muito antes e muito depois, Estar ali, de fato, muda a carreira de um filme, E, obviamente, quando esse filme está atrelado a temáticas que são importantes de serem vistas e discutidas, eu acho que o mundo ganha com isso, A discussão ganha com isso, porque muitas vezes estimular pessoas a verem filmes com esse conteúdo diz também sobre estimular certos tipos de informação a circularem mais, E eu acho que é muito importante esse aspecto simbólico do cinema, De conseguir muitas vezes trazer uma situação histórica, como é o caso do filme da Argentina 1985, e uma discussão sobre democracia que o filme também coloca, sobre ditadura. Eu acho que trazer isso para os olhos de um público que talvez não está acostumado a essa discussão, me parece uma coisa muito importante. Me parece distribuir informação e trazer pontos de reflexão onde talvez antes não existiam, pelo menos de uma maneira muito profunda. Na sua opinião, o que o público deve ficar de olho no Oscar 2023? Teve muitas produções que eu não consegui assistir ainda, mas eu destacaria muito uma produção que inclusive está em cartaz, que se chama Close, que está
indicado a melhor filme internacional, e é um filme que fala de uma maneira muito delicada e muito profunda sobre masculinidade, principalmente ali na infância e adolescência. E esse filme foi um dos meus filmes favoritos, assim, que eu indico muito. Tem um filme também chamado After Sun, que o ator está sendo indicado, Paul Mescal, o melhor ator, que é um filme que eu acho muito bonito também. E, enfim, acho que são dois projetos que eu acho que talvez não estão ganhando tanta atenção, talvez da grande mídia, e que eu acho que vale as pessoas estarem atentas, porque os outros projetos, eu acho que muitos deles já estão com muita atenção, né? Esses, principalmente o Close, eu acho que é um que vale ressaltar. Principalmente que ele estreou recentemente nos cinemas, então tá aí pra galera assistir. Para encerrar, Gabriel, você gostaria de deixar um comentário final a quem está nos acompanhando? Não, eu acho que é entender, fazendo parte dessa ideia de cinema, né, e do que o Oscar representa, a gente coloca uma atenção muito grande ao Oscar, né, que é natural, é uma premiação muito antiga, mas eu acho muito importante dizer também para o ouvinte de sempre estar atento às coisas que estão acontecendo na sua cidade, né, as coisas que estão acontecendo no local, porque eu felizmente tive essa oportunidade de, como o nosso filme foi selecionado, ele recebeu uma grande atenção, mas tem muitas obras muito interessantes que nem sempre conseguem ter essa mesma atenção, né? Então eu gosto sempre de reforçar a importância da gente valorizar pequenas produções, da gente tentar ir ao cinema, ver coletivamente, porque os filmes dependem muito dessa atenção do público para eles persistirem, para eles existirem, né? Então fica esse convite aí para quem assistiu Marte 1, ou para quem se interessa por cinema brasileiro, para tentar aí correr atrás do que está sendo feito no nosso país. Obrigado, Gabriel, e até a próxima oportunidade. Esta foi a conversa que tive com Gabriel Martins, diretor de Marte 1, filme indicado a representar o Brasil no Oscar 2023. A gente bateu um papo sobre a produção do filme, a indústria cinematográfica brasileira e o Oscar, que ocorre neste domingo, às 21h, no horário de Brasília. O evento terá transmissão do canal de TV fechado TNT e do streaming Globoplay. Meu nome é Leandro Colombo e o Alvorada Cultural de hoje fica por aqui. Esta entrevista também está disponível em nosso site, alvoradafm.com.br. Um abraço e até a próxima.